Olá, povo católico. Vamos aqui ao trecho final sobre os inimigos da igreja, a última parte, né? Falando dessas seitas secretas chamada maçonaria. Vamos falar agora aqui nesse tópico sobre as armas que ela usa para combater a nossa santa religião, a nossa santa igreja. Os 5 principais métodos. Primeiro, à medida que aqui eu vou falando, vamos mentalizando, guardando o que vai sendo dito aqui e vendo se não é exatamente tudo isso que está acontecendo na nossa realidade. As principais armas: primeiro, a imprensa; segundo, a tribuna; terceiro, as associações; quarto, o poder civil; quinto, as escolas neutras. Vale lembrar que esse livro é um livro do padre Hilary, um padre francês. Esse livro ele foi escrito ali na transição do século, entre os anos de 1800 e 1900, final do século XIX, entre o início do século XX. Salvo engano, ele foi nos últimos anos ali, nos anos de 1800 e alguma coisa, 1890, por aí. Foi essa a frase que esse livro foi lançado, essa época. Isso tudo para vermos como ele é tão atual. E esclarece para muita gente o porquê certas coisas são como a gente está vendo, mas a gente não sabe de onde vem esses ataques contra a igreja, o porquê, quem está por trás. A gente só vê os efeitos. Então, vamos lá falar nessa terceira parte, né, que é a parte final, sobre esse livro. Ele mostrando a maçonaria por trás de todos os ataques aí contra a nossa Santa Igreja. Primeiro, a imprensa. A seita secreta espalha profusamente suas monografias, seus livros, particularmente suas más revistas e seus romances e folhetins. Se acreditarmos nesses escritos, o liberalismo representa tudo o que há de mais belo, nobre e grandioso. É aquele velho tema usado para enganar: liberdade, igualdade, fraternidade, progresso, civilização, ciência. Sempre essas palavrinhas mágicas que as pessoas iludidas e enganadas vão repetindo. A igreja, ao contrário, representa apenas o que há de menor, mais estreito e mais inóbil: tirania, escravidão, intolerância, barbárie. É assim que a igreja ela nos é apresentada. Com essas mentiras, a má imprensa ela vai pervertendo a inteligência e corrompendo o coração das pessoas. Todos os dias se explora nos jornais as faltas reais ou imaginárias dos pastores da igreja. Percebam que existe uma tentativa sempre de pegar algum defeito em alguém da igreja, para fazê-las cair sobre a própria igreja e torná-la odiosa. Não é assim que acontece? Você pega ali os pecados, sai ali catando erros que acontece por membros da igreja e usa para atacar a própria igreja e fazer com que as pessoas passem a detestar a igreja. Quanto aos seus benefícios, as suas obras de caridade, os numerosos exemplos de virtude dados por seus sacerdotes e fiéis, a imprensa maçônica guarda o mais profundo silêncio e, se há, é para negá-los, diminuí-los ou ridicularizá-los. Sob o pretexto da ciência, ataca implacavelmente as doutrinas da igreja, ora negando, ora tentando ridicularizá-las com ironia e sarcasmo. No espírito do fraco, né, dos mais fracos, dos mais ignorantes, daqueles que não se aprofundam em conhecer a fé católica, que desgraçadamente é a maioria dos católicos são católicos, infelizmente, de nome. Até o próprio clero da igreja parece que está até mais do lado do inimigo do que da própria igreja. Então, no espírito das pessoas mais fracas, do ignorante, ele está sendo destruído pedaço por pedaço, todo o edifício da fé católica no coração dessas pessoas. A maçonaria ela lisonjeia os maus instintos com produções imorais
e os incita à cólera contra a igreja que os condena. Ou seja, existe uma vontade de difundir o vício na sociedade. Mas como a igreja combate o vício pelas virtudes, então esse é daí que vem o ódio. A igreja ela é uma espécie de barreira para que essas sociedades não dominem a sociedade pelo vício. Essa sociedade secreta. E daí vem o ódio contra a igreja. É moralmente impossível que um leitor regular de tal imprensa não seja preenchido a longo prazo com todos esses tipos de erros e prevenções. Quem tem muitos hábitos de ler em revistas, assistir jornais, documentários, sempre vai cair vai chegar nesse tema onde existe todo um veneno para destilar contra a igreja. Ele aqui fala, né, que a maçonaria ela lisonjeia os maus instintos, né, ou seja, os vícios, aquilo que a gente tem de animal, para que, perdendo o uso da razão e vivendo como animais, sem mais o controle dos instintos, ela fica mais fácil, um povo mais fácil de se governar. É moralmente impossível, como eu disse, né, que um leitor a longo prazo fique isento desse veneno. O que dizemos da imprensa se aplica a todos os ramos da atividade. O teatro, cuja influência para o mal é ainda mais temível. A segunda arma, a primeira falamos da imprensa, agora a tribuna. As sociedades, as seitas secretas enviam palestrantes para espalhar erros. Nas assembleias públicas, nas reuniões populares, nas escolas, em todos os lugares, a maçonaria semeia as mesmas ideias. Se variam na forma, é apenas para atingir mais facilmente o fim proposto, passando sucessivamente em seus ataques da violência à hipocrisia. Terceiro, as associações. Os membros da seita, para aumentar sua força e influência, usam associações. Eles escondem o real propósito de suas associações com um suposto propósito moral e filantrópico. É aquilo, né? Para enfeitar, para colocar uma fachada de coisa boa, eles começam a fazer obras de ajuda ao próximo, para se apresentar como coisa boa. Lógico que o demônio não vai mostrar a cara dele, logo ele vai... Se um ladrão vai roubar uma casa em uma má aparência, vai ser mais difícil ele entrar em uma casa para... Vai ser mais difícil ele entrar em uma casa para roubar. Ele é ali com corpo nu, ou com roupa rasgada, ou com essas modas estilo camisa muito grande, muito larga, calça folgadona. Agora, assim as pessoas vão desconfiar mais fácil. Então, agora, se um ladrão toma uma roupa de alguém ali dos correios, dos entregadores, dos carteiros que entrega correspondência, ele assim, bem apresentado, ficará mais fácil de penetrar na nossa casa. Então, assim, essas seitas agem. Coloca ali uma fachada de coisa boa para passar para a sociedade que ali é uma coisa boa. E ali, secretamente, eles vão maquinando a dissolução da sociedade, da vida pública, a corrupção, todas as ideias de corromper a sociedade e, lógico, atacar a igreja que faz todo esse combate. Assim, por exemplo, as ligas de ensino em todos os lugares favorecem a criação de bibliotecas populares. Qual a cidade? A gente vê muito isso em cidades do interior, é mais fácil, né? Biblioteca popular. É lá onde vai estar todos esses trabalhos. Trabalhos pós-escolares, cursos para adultos, sociedades de conferencistas. A tática da seita é interferir em toda a sociedade literária, artística, industrial, comercial, para perverter seu espírito e transformá-lo em instrumento de sua política. Quarta arma, o poder civil.
A maçonaria é uma formidável organização eleitoral. Em todas as nações, suas lojas servem como comitês para impor sua vontade aos candidatos. Ele aspira a tomar o poder civil para garantir a execução de seu programa. Assim, ela votou nas seguintes leis na França. Voltamos a lembrar que esse livro, A Religião Demonstrada, é um livro de um padre francês. Esse livro foi lançado lá no final dos anos 1800, lá para o ano de 1890, 1900. Foi mais ou menos essa época. E já naquela época o padre já denunciava o que ela fazia na França para se apoderar do poder civil. Lei que aboliu o descanso dominical legal, a restauração do divórcio, Decreto-Lei de 1880 que dispersa as ordens religiosas, praticamente acabar com as ordens religiosas mesmo. Lei que suprime o ensino religioso na escola. Perceba que tudo isso que ele está denunciando na França foi expandido para todo o mundo. Tudo isso que eu acabo de ler não ficou apenas retido na França, o mundo inteiro está assim sob esse julgo. Lei que suprime o ensino religioso nas escolas, lei que expulsa os religiosos das escolas públicas, e de fato a gente não está assim. As escolas públicas têm catequese? Não tem. Quem tirou? Lei mandando os seminaristas para o quartel, isso lá na França eles fizeram isso. E lei que submete as fábricas ou juntas de construção da igreja à intervenção do Estado. Leis chamadas de acrescentamento e ajuste, organizando a expoliação de comunidades religiosas, ou seja, tomar os bens. A maçonaria preparou um projeto de lei sobre associações para afogar as congregações religiosas e as obras que elas apoiam. Mais um projeto de lei contra a liberdade do ensino médio e, por fim, consumou o desterro e a pilhagem de todas as ordens religiosas e a separação da igreja e do Estado. Perceba que tudo isso contra a vontade popular. É uma coisa que vem de cima para baixo. Eles ocupam os locais, eles ocuparam a vida pública e passaram a impor o desmantelamento e o enfraquecimento da Santa Igreja. E por fim, as escolas, a quinta arma, as escolas. Em 1871, Albert Pike, chefe supremo da maçonaria, escreveu a todas as lojas, abre aspas, o trabalho principal é aquele que tem por fim transformar os católicos romanos em livre pensadores deístas, ou seja, aniquilar a fé católica do coração dos católicos e transformá-lo eles em livres pensadores, ou seja, eles acreditarem em Deus sem nenhum tipo de dogma, sem intervenção da igreja. A igreja ali é mais uma religião no meio das outras, não é mais a religião divina instituída por Deus na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, única religião que administra os sacramentos salvíficos que levam o homem ao céu. Tudo isso tem que ser tirado da cabeça dos católicos. E hoje a gente vê que está exatamente assim no mundo inteiro. Católicos que não conhecem absolutamente nada da própria fé e se tornam livre pensadores deístas, como disse aqui o maçom Albert Pike. E aqui ele continua, devemos nos dedicar a ele com todas as nossas forças. E que meios indicam para atingir esse fim? Aí aqui vamos continuar com a citação de Albert Pike. Antes de tudo, é preciso conquistar a sede de governo desses povos, ou seja, tomar a política. Tudo está nisso. Depois promulgar as leis que destruam a influência dos padres em todos os lugares. Exatamente, a gente já vê tudo isso já foi consumado nos nossos dias. Façam desaparecer todos os frades e freiras. Particularmente é necessário obter dos poderes públicos a neutralidade da escola. Antigamente tinha catequese nas escolas. Hoje alguém vê mais catequese em alguma escola pública? Quem tirou? Aí a resposta já está dada. Para que o padre doravante não penetre mais nisso, a neutralidade não é suficiente.
não temos coragem de transcrever a continuação desta circular satânica, ou seja, o padre não dá sequência aos escritos de Albert Pike, mas termina nessa frase onde Pike disse: a neutralidade não é suficiente. Imagine o que é que não viria mais por aí. Assim, pela confissão dos próprios maçons, o objetivo da escola neutra é aniquilar a fé religiosa. A suposta neutralidade é uma imbecilidade, diz o irmão Henrique Maré. Não há neutralidade possível. Ou seja, quando essa conversinha mole de que as escolas não podem ensinar religião, tem que ser neutra. Não existe neutralidade. Nosso Senhor deixou claro: quem não está comigo está contra mim. E quem está contra Cristo é o demônio. É Satanás, que aliás a palavra Satanás é sempre bom lembrar que significa o adversário. Nesse caso, mais propriamente o adversário de Deus e da salvação das almas. A suposta neutralidade é uma imbecilidade, diz o irmão Henrique Maré. Não há neutralidade possível, ou seja, a intenção é atacar mesmo, destruir, aniquilar a igreja. Como se fosse possível, né? Mas graças a Deus nosso Senhor disse que contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Mateus capítulo 16, versículo 18. A partir do momento que um professor não ensina a religião, ele ensina a incredulidade. Por isso mesmo, fingir que você só quer neutralidade é hipocrisia elevada ao 17º grau. Assim coloca o padre. Esse maçom, esse que falou isso, Henrique Maré, tem as mesmas ideias sobre a escola neutra que alguns papas e bispos, né, hoje nessa idade moderna. Os deveres, agora ele passa por uma parte do livro, né? Os deveres do católico contra essas seitas. Quais são os deveres do católico? Filhos da igreja. Os católicos devem proteger sua honra e seus direitos. Cidadãos, eles devem zelar pelos interesses de sua pátria. Assim, o maior inimigo da igreja e do país são essas seitas. Portanto, todo católico tem o dever de combatê-la, seja como homem privado, seja como homem público. Primeiro, na vida privada, os católicos devem divulgar as doutrinas e os homens da seita entre seus parentes. Lógico que tudo isso hoje em dia é dentro da possibilidade, que a maioria das pessoas não sabe nem querem saber e tem raiva de quem sabe. Mas assim, quando a gente estiver em uma conversa ali onde existe ali uma possibilidade, onde a pessoa deixa uma vaga, uma portinha aberta para a gente entrar explicando, a gente deve fazer para combater. Mas para combater é necessário conhecimento e é necessário correr atrás do conhecimento. O Papa Leão XIII diz: arranque a máscara com que a maçonaria se cobre e mostre-a como ela é. O que ela mais teme é a luz. Às vezes basta publicar o nome de um deles para fazê-lo sair da loja. Na vida pública devemos usar as armas do inimigo, as mesmas armas que eles usam contra nós católicos. A imprensa. Não compre jornais ruins e, acima de tudo, não os assine. Sustentar a boa imprensa com influência, com recursos, se existir alguma boa imprensa hoje em dia. Na tribuna, nas conferências públicas e nas conversas privadas, apoie a ação da boa imprensa, caso você identifique algo como uma boa imprensa hoje em dia, contribuindo para assim esclarecer o povo sobre os seus verdadeiros interesses e afastá-lo dos falsos doutores que o pervertem. Nas associações, os católicos devem opor sociedade a sociedade, liga a liga, círculo a círculo, círculo a círculo. A união faz a força. O poder de suas associações dependerá da energia e atividade dos membros. O poder civil. Os componentes da seita, apesar de às vezes serem apenas um punhado, eles monopolizam o poder em muitas nações.
Ora, todas essas leis depravadas vêm da onde? A gente acha que vem dos comunistas, e de fato vem mesmo, mas por trás do comunismo existe essas seitas. E que essas seitas são protegidas também pela direita política. Por que será, não é, pessoal? Alguém já viu aqui um intelectual, um político de direita denunciar toda essa obra da maçonaria, que é exatamente igual à do comunismo? Porque os direitistas atacam os políticos comunistas que colocam essa agenda maçônica em curso, mas escondem a maçonaria. Escondem a relação direta da maçonaria com o comunismo. Aliás, tudo que eu vou dizendo aqui, se você for observar, é executado por partidos de esquerda. Porém, as ideias já vêm antes do comunismo, já vêm dessas seitas secretas. E por que os direitistas não denunciam? Incrível isso, não é? Voltamos aqui para o poder civil, né? Eles monopolizam o poder civil em muitas nações, principalmente nos partidos comunistas, porque os católicos, 100 vezes mais numerosos, não podem arrancar essa arma da seita e usá-la para o bem da igreja e do país. É preciso formar comissões, se organizar para eleições, eleger candidatos seriamente cristãos, unir-se, enfim, para derrotar o inimigo de Deus e da sociedade. Isso já vai ser bem difícil, porque uma boa parte do clero já reza, aliás, uma boa parte do clero não, quase todo o clero já reza essa cartilha pervertida deles. Só o fato da maioria do clero nem sequer tocar nesse assunto já colocam eles como cúmplices. Alguém já viu aqui em alguma missa algum padre, algum bispo ou até mesmo o Papa denunciar toda essa agenda? Não, simplesmente fazem de conta que tudo isso não existe. Já são cúmplices de tudo isso. Então, os católicos devem e podem fazer isso, porém vai ser mais difícil porque não vai ter o apoio desse clero modernista que está aí. As escolas... Nunca mande crianças para a escola sem Deus. Isso hoje em dia já não dá mais para fazer. Todas as escolas hoje são sem Deus, inclusive as escolas ditas católicas. Sustentem com todo esforço e até com sacrifícios heróicos as escolas cristãs. Como eu acabo de falar aqui, isso foi naquela época, hoje ainda já não existe mais. Tudo foi demolido. Então, para suprir isso, devemos estudar a fé católica. Católico que não tem um catecismo em casa, vai ficar difícil combater tudo isso. Católico que não estuda a história da igreja, não lê vida de santos, fica difícil. Vai ser devorado por todas essas besta-fera do inferno, por falta de conhecimento, vão perecer. Você que tem que salvar as almas das crianças, custe o que custar. Literatura católica para as crianças, estudar o catecismo com as crianças, as sagradas escrituras com as crianças. Infundir desde cedo Deus, a igreja, nosso Senhor na cabeça das crianças. É isso que esses filhos do inferno estão tentando tirar e já tiraram bastante. Hoje este é o primeiro dos deveres e o melhor das boas obras. Então terminamos por aqui essa terceira fase do comentário desse livro A Religião Demonstrada, do padre francês, do padre Hilary. A Religião Demonstrada, livro escrito já ali nos finaizinhos do século XVIII, inícios do século XIX, mais ou menos ali no ano de 1890, por aí.